Outra coisa também é o lance de... Uma coisa que me incomoda muito são esses termos que são criados hoje em dia de lugar de fala, apropriação cultural, essas coisas de limitar o debate logo, de você matar logo de cara, assim, de você não poder nem emitir opinião porque você não tá dentro dele. Existe alguma... No começo era uma coisa que começou como uma coisa boa e depois veio pra isso? De onde vem isso? A teoria, isso tudo vem da tradição de esquerda pós-anos 60, pós a derrocada moral da União Soviética, porque ela só vai derrocar de fato politicamente no final dos anos 80. Mas, em meados dos anos 60, já desde 56, 57, a União Soviética, ela meio que tem as suas baixarias expostas, como uma ditadura extremamente cruel, violenta, e grande parte da intelectualidade ocidental era comunista, ou socialista, ou simpatizante. Então, na França, que no pós-guerra era sem dúvida nenhuma o centro disso, dessa intelectualidade, a esquerda começa a migrar para um debate cultural e para de querer destruir o capitalismo. É o marxismo cultural? Não, o marxismo cultural é uma expressão meio que inventada. Ah, tá, não é? Né? Não, é uma virada da esquerda em direção ao debate cultural de comportamento. Tá. É daí que inventaram a história do marxismo cultural como um conceito, mas isso nunca existiu do ponto de vista do debate da esquerda enquanto tal. Né? Eu digo o nome marxismo cultural. O que a esquerda fez foi abandonar o debate econômico, porque inclusive perdeu a guerra para o capitalismo, digamos assim. Não tinha nem como sustentar, né, o argumento. E começou a discutir questões de raça, de identidade sexual e preconceitos. Isso é que a gente chama de questões culturais. Ou surgiu isso? Não. Alguém Isso foi pensado. Isso foi pensado primeiro pelos franceses, né? E depois pelos americanos, onde os franceses, inclusive, fizeram muito sucesso. Bom, e aí surge, falando do que você disse especificamente, essa coisa do lugar de fala é uma teoria chamada de interseccionalidade, que é uma teoria que diz que existem vários níveis de opressão, porque o que a esquerda cultural fez foi deslocar o debate da opressão de classe econômica para o debate da opressão política enquanto tal. Então, brancos oprimem negros, homens oprimem mulheres, heterossexuais oprimem homossexuais, certo? Então, você faz uma teoria segundo a qual existem vários graus de opressão e vários grupos oprimidos. E aí, quando você produz uma intersecção entre grupos de oprimidos, então essa pessoa tem lugar de fala. Imagine, por exemplo, um negro gay. Então ele tem lugar de fala como negro e como gay, porque são dois grupos oprimidos. Mulher lésbica, ela tem lugar de fala como mulher oprimida pelo homem e lésbica oprimida pela heteronormatividade, como eles falam. Então, nessa teoria, quem não tem nenhum lugar de fala, porque é só opressor, é homem branco heterossexual. Se você é uma mulher branca heterossexual, você tem lugar de fala como mulher, mas não como branca nem como heterossexual. Entendeu a lógica? Entendi. Então, quando se fala você não tem lugar de fala, significa, olha, se você é homem, heterossexual e branco, cala a boca, porque tudo que você fala é opressão. Quando você respira é opressão. Então, essa é a teoria do lugar de fala, que é uma teoria que é fácil de compreendê-la do ponto de vista da história e tal, mas na prática ela se transforma na universidade em formas de censura, de você não poder... É um limitador do debate. Um limitador, claro, mas debate é um fetiche. São que estão escolhendo umas brigas tão pequenas para... É que nem a linguagem neutra. Será que essas lutas... então é o fim da picada. São essas lutas que a gente precisa brigar agora? Não tem coisas muito maiores que tem realmente gente morrendo, gente sendo oprimida de verdade mesmo? Não é mais importante do que menine ou menina ou menino? Não sei. Essa discussão parece um pouco coisa de menino de classe média alta, né? Que faz curso de humanas, né? Parece um pouco... Tem muito tempo sobrando. Uma coisa assim meio... Tem boleto pra pagar. Então. Eu sempre fico com uma certa suspeita disso daí. Agora, é claro que você tem
Você tem... Eu lembro de um caso na Inglaterra, alguns anos atrás, que você tinha um grupo, meninas que foram usadas em festas, Ah, sim. menor de idade e tal, e isso foi feito num grupo de imigrantes na Inglaterra, de um grupo específico, e isso ficou rodando um pouco mais de 10 anos, porque havia toda uma preocupação da polícia não ser acusada de ser preconceituosa e tal. E se você perguntar para muitas feministas inglesas de então, ou mesmo não inglesas, brasileiras, por que o movimento feminista não foi para cima disso, você pode escutar coisas como a aplicação da teoria da interseccionalidade. Então, se o grupo etnicamente é muito oprimido, então você não pode, mesmo sendo uma questão que toca mulheres, criticar esse grupo. Nossa, que absurdo Então isso. vira uma espécie de geometria paranoica. Parece um jogo assim. que pô, pedra ganha da tesoura, tesoura ganha do papel, Então, não é? só que no cenário de paranoia, né? Mas o problema é que ninguém sabe, o capitalismo não tem competição, né? Como assim? Não tem sistema. O socialismo visava superar o capitalismo com produção econômica e faliu. Faliu, né? Então, não tem muita opção, assim. Ah, não tem outra coisa que surgiu Não que tem possa outra bater. coisa. Ah, entendi. Não tem como você superar o sistema capitalista de produção de mercadorias e então acaba virando essa coisa. Então a decisão foi democratizar a democracia, acabar com opressões que não são da ordem do capital, como se fala, opressão que é da ordem cultural, ou da ordem de comportamento, opressão da ordem racial, e tudo se mistura, porque tudo bem, você combater o racismo está valendo. Agora, de repente você dizer que um grupo tal não pode frequentar uma religião X, então fica complicado o problema. Isso que eu quero dizer, você acaba ficando uma geometria paranoica, porque... A palavra é essa mesmo, é paranoico. Você tem que ficar montando, isso eu posso falar, isso não posso falar. Então você vai... isso já está contaminado na nossa linguagem, com as redes sociais ficou pior, quer dizer, se eu vou falar alguma coisa, eu tenho que pensar 1000 vezes a palavra que eu vou usar, para que isso não seja interpretado de uma forma tal. Então você acaba evitando determinados debates, porque inclusive enche o saco. Assuntos. É isso aí, porque enche o saco. Eu, como comediante, tem gente que fala que eu não posso nem falar de alguns assuntos. Como se tivesse algum assunto que não pode ser falado, entendeu? Acho tão estranho isso. Mas é isso mesmo. É. Principalmente se você é homem, branco, heterossexual. Não, e para você deve sentir isso a cada vídeo que você faz, porque são vídeos amplos, falando de feminismo, de outras coisas, que é como você falar por um ginecologista que ele não sabe nada do corpo da mulher. Não, quem é você para falar do corpo da mulher? Fala, eu trabalho com isso, entendeu? Então, um pensador... Ou eu gosto disso. Eu gosto disso, mas no seu caso, eu penso sobre isso, quero falar o que eu penso. Não sei se eu tô certo ou errado, mas eu quero trazer pro debate. E parece que nem isso pode, entendeu? Isso tem a ver com a teoria do lugar de fala, né? Eu tenho perguntado aqui, falei com o Tassi também sobre isso, se a gente tinha se tornado melhor ou pior com essa pandemia. Porque eu quando começou, eu juro que eu pensei, que falei, cara, agora tá todo mundo se ajudando, todo mundo tá no mesmo barco, rico, pobre, todas as linhas de pensamento. Falei, a gente vai sair melhor dessa. E eu tô vendo que parece que não, parece que aflorou um lado ainda mais mesquinho do pessoal. Será que eu tô sendo muito pessimista em relação a isso? Não, você está sendo só realista. Né? Você está sendo realista, porque isso já no começo da pandemia, no ano passado, eu tive a oportunidade de discutir isso, porque muita gente falava isso. Não, agora, então, todo mundo solidário, não sei o quê. Não, se a gente observa a história em episódios semelhantes a esse, nunca houve mudança do comportamento humano. Não é nem dizer que fica pior. Pode ficar pior quando você fica exposto a algum tipo de carência radical. Então, as pessoas poderiam chegar a um ponto de se matar por vacinas, exagerando a coisa. Aquele desespero, né? No desespero. Mas, na realidade, a humanidade continua como ela sempre foi. Então, vacina custa caro, aí, de repente, rola umas doação, né? Falta oxigênio. Falta oxigênio, aqui no caso do Brasil. Tem países que são menores, mais homogêneos, com menos desigualdade, você consegue realizar o cuidado melhor, consegue vacinar melhor. Quem é mais rico, em termos de países, tende a se sair melhor. Então é tudo igual. A ideia de que
a humanidade ia mudar moralmente, a gente não tem nenhum dado histórico em épocas semelhantes que comprove isso. Talvez assim. pela rede social só fique mais exposto isso, né? A gente só percebe mais. A rede social expõe tudo, né? Então, tanto a ideia de que haver mais solidariedade, ainda tem uma outra coisa, que catástrofes longas são monótonas. Então, quando morre uma pessoa que você conhece, o mundo acaba. Quando morre 450, você nem lembra. Longe daqui. É como dizia o Stalin, uma morte é uma tragédia, milhões é estatística. Então isso é a realidade dos fatos, o que não significa que não tenha gente que se dedique, que esteja trabalhando muito, não tenha esforço para fazer as vacinas, por exemplo, Os ou do corpo enfermeiros que médico estão- como um todo e tal. Claro, mas a ideia de que a gente vai ficar melhor, normalmente isso só é bola fora. Eu lembro de um conto do Ray Bradbury, não sei se você conhece, que é um Sim. dos meus autores favoritos, e tinha um conto dele que chamava A Última Noite, que me lembrou muito aquela parte mais punk da pandemia que a gente não sabia o que ia ser, né? Tá todo mundo desesperado. E é uma história simples de uma mulher e um homem conversando, marido e mulher, assim, e eles sabiam por algum motivo que era a última noite da Terra, assim. E a mulher pergunta pro homem se eles tinham sido essencialmente bons, assim. E ele fala, cara, o problema da gente é que a gente não foi nem muito bom e nem muito ruim. A gente só foi a gente mesmo. Normal. É. E aí, o que você acha? Você acha que o ser humano é essencialmente mal ou essencialmente bom? Ou não é nenhuma das outras coisas? Nenhum dos dois. Nenhum dos dois? Sim, não, acho que... A nossa natureza não é má e a gente tenta suprimir isso de alguma forma? Essa é uma discussão muito antiga na filosofia, né? Quer dizer, Tábula rasa, né? antiga pelo menos do século XVII para cá. A teoria da tábula rasa é que a gente nasce sem nenhuma definição e a teoria do John Locke, e a partir daí a gente vai sendo moldado na relação, inclusive pelos órgãos dos sentidos, que vem do mundo para nós. Agora, no século XVII também, o Hobbes, ele levantou essa hipótese de que o homem, a vida era bruta, violenta, curta, e para isso existe a política, para diminuir a violência a partir de uma violência legitimada, que é a violência do Estado, que detém o monopólio legítimo da violência. No 18, o Jean-Jacques Rousseau falou que o homem era essencialmente, tendia à harmonia, à empatia, e que a civilização, a cultura, o mercado, o interesse, blá, 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 fazia o homem ficar pior. Daí, normalmente, a gente faz uma oposição na filosofia, Hobbes versus Rousseau, que dá nessa pergunta que você falou. Eu, pessoalmente, acho que nós somos um ser que passou pelo processo de adaptação, a gente tem qualidades morais, a gente é capaz, às vezes, de ser generoso, às vezes a gente é mesquinho, alguns de nós são piores do que os outros, alguns dão mais sorte, sei lá, alguns conseguem dormir menos horas, aí realiza mais coisa na vida. Quer dizer, você tem uma gama de variáveis que não determinam que a gente seja nem essencialmente mal ou essencialmente bom. Agora, quando tem carência de recursos, a gente tende a correr o risco de ficar violento, mesquinho, egoísta. Se não tem carência de recursos, a gente pode, de repente, não ser tão mesquinho, ficar mais tranquilo. Então, acho que depende muito do meio. Eu não acho que acha uma essência, nem para um lado nem para o outro. É claro que tem gente que não presta, gente que é mais doce, por temperamento. Tem os dois extremos, tem. né? Tanto gente muito boa e gente muito ruim, essencialmente. Uma diferença também de gerações, que a gente comentando isso da escolha da profissão é uma delas, mas eu percebo que, por exemplo, meu pai, ele tinha que trabalhar para pagar as contas e sustentar a família, para me dar uma condição de eu poder escolher meu trabalho. E eu tô vendo que a geração do meu filho e essa geração mais nova, os pais estão colocando uma pressão simplesmente para serem felizes. Não tem mais pressão nenhuma de trabalho, nada. Só querem que eles sejam felizes. E essa não é a maior pressão que você pode colocar numa pessoa? Seja feliz, meu filho. Seja feliz. Eu acho. Pior do que ganhe dinheiro. Não é? Era muito mais fácil. Vai ganhar dinheiro, sai de casa. Agora, ser filho, tranquilo. Papai paga as contas, eu só quero que você seja feliz. É muita pressão. Inclusive porque se faz seu filho ficar idiota. Exatamente. Essa busca da felicidade, né? Mas assim, e aí você supõe que você vai ter sempre dinheiro para mantê-lo vivo, né? Mas eu entendo o que você fala, inclusive a ideia da escola como uma espécie de usina de autoestima, né? Em que você está preocupado o tempo inteiro em fazer com que a criança se sinta bem, o que não vai acontecer ao longo da vida dela, inevitavelmente, porque
O mundo é uma máquina para fazer você ter problema de autoestima, achar que não vai conseguir as coisas, ter frustração. Então, essa pegada, em especial, que você citou, de querer só que os filhos sejam felizes, eu acho isso o fim da picada. Eu acho coisa de gente boba. E perigoso, é como você falou, É. perigoso, porque não prepara pro erro, pra postar a porta na cara, pro pé na bunda, né? E atrapalha a escola, porque a escola também tem que fazer isso. E hoje, como você tem que fidelizar os pais, porque tem menos criança, da classe média para cima, numericamente, então o mercado é mais competitivo. Então você tem que fidelizar o pai, a escola acaba tendo que fazer o que o pai quer, Ele né? tá sempre certo, o menino. Né? Ele é o cliente, né? Cara, antigamente, se eu fizesse alguma coisa errada na escola, a minha mãe nem perguntava o que é a professora. É errado, errado. A professora tá certa, você tá errado. É, isso aí. Não é? Agora não, agora é opressão, agora não tá lidando com a autoestima do meu filho, e aí os pais enchem o saco das escolas, então, ou então tem gente que não tem filho e prefere ter cachorro. A Ariane que veio aqui ontem falou que não vai ter filho. Várias mulheres já não querem mais ter filho mesmo. Né? É, porque no caso especificamente das mulheres, os homens menos, mas os homens muitas vezes não querem ter filho, inclusive porque não quer ter um vínculo com a mulher que torne eterno, de alguma forma. A mulher, ela normalmente tem um impacto profissional significativo, né? Ainda tem. Ainda tem no sentido que a mulher que gera criança e tal, tem um impacto, um ônus muito mais direto. E muitas mulheres não querem, porque tem que fazer uma espécie de projeto, achar uma brecha. E aí, quando vai lá entre os 28, 29 e 35, é a janela orbital da ansiedade. E não Ela vai ter filho, não vai, o tempo, o mercado, o trabalho, o investimento. E aí tem muitas mulheres que escolhem não ter filho. Não significa a priori que uma vai ser mais feliz do que a outra. E se todas resolveram não ter filho, a espécie acaba. Exatamente. Caramba! É verdade.